que existe um versículo que atravessou séculos, culturas, idiomas e continentes. Um versículo pintado em cartazes em estádios, tatuado em corpos, pregado em igrejas, citado por crentes e não crentes. Um versículo tão conhecido que muitos perderam a capacidade de vê-lo pelo que realmente é a declaração mais revolucionária, mais radical, mais transformadora já feita na história da humanidade. João 3:16. 16 palavras no original grego, 25 palavras em português. Mas nestas poucas palavras está contida a resposta para a pergunta mais profunda que a humanidade já fez. Existe esperança para mim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você já tenha ouvido isso 1000 vezes, talvez tenha memorizado na infância, talvez tenha cantado em músicas, mas aqui está a pergunta que pode mudar a sua vida. Você realmente entendeu o que isso significa? Você realmente deixou esta verdade penetrar, não apenas sua mente, mas transformar completamente seu coração, sua identidade, seu propósito? Este não é um documentário sobre teologia acadêmica. Este é um confronto com a verdade mais poderosa do universo. Uma verdade que, quando realmente compreendida, não deixa você onde está. Uma verdade que destrói desespero, aniquila vergonha, derrota condenação e libera você para uma vida que você nunca imaginou ser possível, porque Deus amou. Estas 3 palavras são a fundação de tudo. Não porque você mereceu, não porque você foi bom o suficiente, não porque você conquistou o direito, mas simplesmente porque Ele decidiu amar. E este amor não é sentimento romântico, não é afeição passageira, não é aprovação do que você faz. Este é agape, amor que escolhe amar independente de reciprocidade, amor que persegue quando deveria abandonar, amor que dá quando deveria cobrar, amor que salva quando seria justo condenar. Você entende o que isso significa? Antes de você nascer, antes de fazer qualquer coisa boa ou ruim, antes de ter qualquer conquista ou fracasso, antes de provar seu valor ou falhar miseravelmente, Deus já tinha decidido te amar. Não por causa do que você se tornaria, mas simplesmente porque amor é quem Ele é. E Ele decidiu direcionar esse amor para você. Muitos vivem a vida inteira tentando conquistar o amor de Deus, tentando ser bons o suficiente, tentando orar o suficiente, tentando servir o suficiente, e vivem sob o peso esmagador de nunca sentir que são suficientes. Mas João 3,16 destrói completamente esta mentira. O amor de Deus não é algo que você conquista, é algo que Ele oferece. Não é o prêmio no final de uma vida de perfeição. É o ponto de partida para uma vida de transformação. O mundo. Esta palavra é tão grande que nossa mente nem consegue abarcar completamente seu significado. Não apenas seu país, não apenas sua cidade, não apenas seu grupo étnico, não apenas pessoas que pensam como você e Amy como Volca, ou acreditam como você, o mundo inteiro. Cada ser humano que já existiu, existe agora, ou existirá no futuro. Deus amou todos, sem exceção, sem qualificação baseada em mérito humano. Isso inclui o serial killer no corredor da morte, o abusador que destruiu famílias, o corrupto que roubou de milhões, o mentiroso profissional, o manipulador sem consciência. E também inclui você, com todos os seus erros secretos, com todas as suas falhas escondidas, com todos os pensamentos que você tem vergonha de admitir, com todas as coisas que você fez que ninguém sabe. Deus viu tudo isso, conheceu tudo isso, e mesmo assim decidiu: eu vou amá-los de tal maneira que darei tudo para salvá-los. De tal maneira, esta expressão indica intensidade além da compreensão humana. Não um amor medido, calculado, racionado, mas amor extremo, radical, absoluto. Um amor que não economiza, um amor que não retém, um amor que vai até as últimas consequências para alcançar seu objetivo. E qual era o objetivo? Sua redenção, sua restauração, sua salvação, que deu seu Filho unigênito. Aqui está a prova do amor, não palavras vazias, não promessas não cumpridas, mas ação concreta, sacrifício real, custo imenso. O Filho unigênito,
único, insubstituível, não um servo, não um anjo, não um profeta, mas o próprio Filho, e ele foi dado, não emprestado, não enviado temporariamente, mas entregue completamente sacrificialmente, para pagar uma dívida que você nunca poderia pagar. Pense nisso. O Criador do Universo, o que mantém todas as coisas existindo pela palavra do seu poder, decidiu que você vale o preço mais alto possível. Ele olhou para você, com todos os seus defeitos, e declarou: vale a pena. Você vale a pena. Seu resgate vale o sacrifício do meu filho. E se você ainda não entendeu a magnitude disso, considere: Deus não precisava de você. Ele não estava solitário. Ele não estava incompleto. Ele existia em perfeita comunhão trinitária antes de criar qualquer coisa. Ele não te criou porque precisava de você. Ele te criou porque quis te amar. E quando você se perdeu, quando você se afastou, quando você se destruiu através de suas próprias escolhas, Ele não te abandonou. Ele foi atrás de você ao custo mais alto imaginável, para que todo aquele que nele crê. Esta é a oferta universal. Não para alguns especiais, não para alguns escolhidos por mérito. Todo aquele, sem exceção, sem discriminação, sem discriminação. A única condição não é mérito, performance, perfeição ou conquista. É crença, fé, confiança. E até mesmo esta fé não é algo que você produz por esforço próprio. É resposta ao amor que já foi demonstrado. E até mesmo esta fé não é algo que você produz por esforço próprio. É resposta ao amor que já foi demonstrado. Crer não é apenas concordância intelectual, não é apenas admitir que Jesus existiu ou que Deus é real. Crer é entregar-se completamente, confiar sua vida, sua eternidade, sua esperança inteiramente na obra que foi feita por você. É deixar de tentar salvar-se a si mesmo e aceitar que você já foi salvo através do sacrifício de outro. Não pereça. Esta palavra carrega peso imenso. Perecimento não é apenas morte física, é separação eterna da fonte de toda a vida, todo amor, toda alegria, todo significado. É separação eterna da fonte de toda a vida, todo amor, toda alegria, todo significado. É existir para sempre, sem propósito, sem esperança, sem paz. É o destino natural de toda a humanidade que escolheu autonomia em vez de dependência de Deus. Mas João 3,16 declara que este destino pode ser evitado, não através de esforço humano, mas através de aceitação da provisão divina. Mas tem a vida eterna. Vida eterna não é apenas duração infinita, é qualidade de vida, é vida na plenitude que Deus sempre planejou. Vida com propósito, vida com significado, vida com paz que transcende compreensão. Vida onde você finalmente descobre quem você foi criado para ser. E esta vida não começa apenas depois da morte. Ela começa no momento que você crê. Você passa da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da condenação para a aceitação instantaneamente, completamente, eternamente. Complete eternal. Eu tinha 37 anos quando finalmente entendi João 3,16. Não intelectualmente eu sempre soube o versículo, mas existencialmente. Não intelectualmente eu sempre soube o versículo, mas existencialmente eu estava em um ponto onde todos os meus esforços de ser bom haviam falhado, onde todas as minhas tentativas de me salvar através de religiosidade haviam me deixado mais vazio, e sentado sozinho em desespero total, estas palavras vieram como um raio. Deus amou você de tal maneira, não por causa de você, Abzer do Voca, e ele já pagou tudo per tenter, apenas receba. E quando finalmente deixei de lutar e simplesmente aceitei, tudo mudou. Não minhas circunstâncias, imediatamente, mas meu interior completamente. Este documentário vai desconstruir João 3,16, palavra por palavra, revelando profundidades que você nunca viu. Vai confrontar-lo com perguntas que você precisa responder, e vai oferecer a você a oportunidade de finalmente receber o que sempre esteve disponível: amor incondicional, perdão completo,
vida transformada, eternidade garantida. A pergunta não é se Deus te ama. João 3,16 responde isso definitivamente. A pergunta é: você vai finalmente acreditar nisso e deixar este amor transformar tudo, porque Deus amou? 3 palavras que carregam o peso de toda a eternidade. 3 palavras que respondem à pergunta mais antiga da humanidade: por que eu existo? E a resposta não é para que você produza, não é para que você conquiste, não é para que você prove seu valor. A resposta é simples e devastadoramente bela: porque Deus decidiu amar. Mas aqui está onde a maioria das pessoas tropeça. Nós tentamos entender o amor de Deus através das lentes do amor humano. E o amor humano é sempre condicional. Eu te amo se você me ama de volta. Eu te amo enquanto você me faz feliz. Eu te amo porque você tem qualidades que me atraem. Eu te amo até você me decepcionar. Este é o amor que conhecemos. Este é o amor que experimentamos. E então projetamos este amor limitado, condicional e quebradiço em Deus. Mas o amor de Deus não é assim. Absolutamente não. O amor de Deus é ágape. Deus não te ama porque você é amável. Deus te ama porque Ele é amor. Esta distinção é absolutamente crucial. É algo que Ele é, e porque Ele não muda, seu amor por você não muda. E a humanidade escolhe rebelião, escolhe autonomia, escolhe duvidar da bondade de Deus e buscar a sabedoria independente dele. E o que seria a resposta justa? Destruição imediata, aniquilação completa. Em vez de destruição, a promessa. E ali mesmo, no momento da maior traição, no instante da rebelião definitiva, Deus promete um redentor. Um que esmagaria a cabeça da serpente. Um que desfaria o dano que a humanidade havia causado. Um que pagaria o preço que a justiça exigia, mas que misericórdia proveria. Este é o amor que João 3,16 está descrevendo. Amor que vê a traição e responde com resgate. Amor que vê rebelião e responde com redenção. Amor que vê pecado merecedor de morte e responde com sacrifício substitutivo. E talvez seja por isso que tantas pessoas vivem como se João 3,16 não fosse verdade. Não porque não acreditam que Deus existe, mas porque não conseguem acreditar que este Deus os ama assim. Olham para seu passado e veem apenas vergonha. Olham para seu coração e veem apenas escuridão. Mas esta conclusão é baseada em uma mentira. A mentira de que o amor de Deus depende de você. A verdade é exatamente o oposto. O amor de Deus existe, apesar de você. Ele te amou quando você era seu inimigo. Ele te amou quando você o rejeitava. Ele te amou quando você blasfemava contra ele. Ele te amou no seu pior momento. Deus demonstra seu próprio amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor.
quando ainda éramos pecadores. Esta é a prova. Não quando você se consertou, não quando você ficou melhor, não quando você finalmente merecia, mas quando você ainda era pecador, quando você ainda estava morto em transgressões, quando você ainda era inimigo. Foi ali que o amor se manifestou, foi ali que o sacrifício foi feito, foi ali que o preço foi pago. Eu cresci acreditando que tinha que melhorar para Deus me amar mais, tinha que orar mais para ganhar seu favor, tinha que servir mais para merecer suas bênçãos, e vivi sob peso esmagador de nunca ser suficiente. Cada falha era prova de que eu não era digno, cada pecado era evidência de que Deus estava decepcionado comigo. Até o dia em que um pregador idoso me olhou nos olhos e disse: "Filho, você está tentando conquistar o que já foi dado gratuitamente. Deus não te amará mais amanhã do que te ama hoje. E Ele não te amou menos ontem quando você falhou do que te ama agora. O amor dele não flutua, baseado em sua performance. É constante, imutável, eterno." Aquelas palavras destruíram anos de religiosidade e me libertaram para finalmente descansar no amor incondicional. O mundo inteiro precisa entender isso. O amor de Deus não é condicional, não é conquistado, não é merecido, é dado livremente, completamente, permanentemente, e a única resposta apropriada não é tentar pagar de volta, o que seria impossível. É amor que João 3,16 proclama, amor que não espera você melhorar, amor que não exige que você mereça. Há pessoas lendo isto agora que vivem sob condenação, carregando culpa de coisas feitas anos atrás, convencidas de que cruzaram uma linha que não pode ser descruzada, que fizeram algo que não pode ser perdoado, que se tornaram alguém que não pode ser amado. E para vocês, João 3,16 é um raio de luz, perfurando a escuridão. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação. Este é o fundamento de tudo. Este é o ponto de partida. Este é o alicerce sobre o qual toda a sua vida deve ser construída. Você é profunda, completamente, eternamente amado por Deus. Não por causa do que você faz, mas por causa de quem Ele é. E este amor já foi demonstrado da forma mais radical possível. Ele deu seu filho, Ele pagou o preço máximo, Ele provou seu amor de forma que não deixa dúvida. A única pergunta que resta é: você vai acreditar nisso? Você vai parar de tentar conquistar o que já foi dado? Você vai finalmente descansar no amor que já foi provado? Você vai deixar este amor transformar completamente como você vê a si mesmo, como você vê a Deus, como você vive cada dia? Porque Deus amou, e este amor muda tudo. O preço do amor, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui está o coração pulsante de João 3,16. Aqui está a prova inegável de que o amor de Deus não é apenas sentimento, não é apenas palavra, não é apenas conceito teológico, é ação sacrificial, é custo real, imenso, inimaginável. Deu. Este verbo é pequeno, mas carrega peso que nossas mentes humanas mal conseguem processar. Não emprestou, não enviou temporariamente, não ofereceu com condições. Deu. Entregou completamente, sacrificou totalmente, pagou definitivamente. E o que foi dado não foi algo substituível, não foi um servo, não foi um anjo, não foi um profeta, foi o Filho unigênito, único, insubstituível, o mais precioso, o mais amado. Tente imaginar isso em termos humanos. Imagine que alguém que você ama profundamente, seu próprio filho, está diante de você. E então, alguém te oferece uma escolha. Você pode salvar um estranho, alguém que te odeia, alguém que te traiu, alguém que cuspiu no seu rosto. Mas o preço é entregar seu filho para ser torturado e morto. Que pai faria isso? Que mãe aceitaria essa troca?
Nenhum ser humano sano sacrificaria o que tem de mais precioso por um inimigo. Mas é exatamente isso que Deus fez. Ele olhou para a humanidade rebelde, pecadora, hostil contra ele. Ele viu cada traição, cada rejeição, cada blasfêmia. Ele conhecia cada pensamento maligno, cada ação corrupta, cada momento onde escolhemos nosso caminho em vez do dele. E mesmo sabendo tudo isso, mesmo vendo a totalidade da nossa rebelião, ele decidiu: vale a pena, eles valem o preço. E o preço era seu filho, o filho unigênito. Esta expressão carrega significado profundo, não apenas único em número, mas único em natureza. Não apenas filho biológico, mas filho eterno, existindo em perfeita unidade com o Pai desde antes da fundação do mundo. Este é o Filho, através de quem todas as coisas foram criadas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Este é o Filho, que é a exata expressão do ser de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Este é o Filho que estava em glória com o Pai, antes que o mundo existisse. E este Filho, que tinha tudo, que era tudo, que não precisava de nada, esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo, nasceu em semelhança humana, viveu em pobreza, foi tentado em tudo, experimentou dor, cansaço, fome, sede, rejeição, mas não foi a encarnação o maior custo, foi o que veio depois, foi a cruz, foi o momento onde ele carregou sobre si todo o peso do pecado da humanidade, todo o pecado que já foi cometido e todo o pecado que jamais seria cometido, e experimentou pela primeira vez na eternidade separação do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Este grito do Filho na cruz não foi dramático performático, foi experiência real de separação. O Filho, que havia existido em perfeita comunhão com o Pai por toda a eternidade, experimentou abandono. Por quê? Para que você nunca tivesse que experimentá-lo. Ele suportou a separação para que você tivesse reconciliação. Ele bebeu o cálice da ira divina para que você pudesse beber do cálice da graça. Ele se tornou pecado para que você se tornasse justiça de Deus. Este é o preço que foi pago. Não moedas de ouro, não sacrifícios de animais, não esforços religiosos, mas sangue. Vida por vida, o inocente pelo culpado, o justo pelos injustos, o Criador pelas criaturas. E este preço não foi pago porque você pediu, foi pago porque você precisava. Foi pago antes mesmo de você nascer. Foi pago quando você ainda era inimigo de Deus. Há poder imenso em entender este preço, porque quando você realmente compreende o custo da sua salvação, 3 mentiras são destruídas instantaneamente. A primeira mentira é que você não tem valor. O mundo pode te dizer que você é descartável, substituível, insignificante. Mas a cruz diz o oposto. A cruz declara que você vale o preço mais alto que poderia ser pago. Deus não mede valor da forma que humanos medem. Ele não olha para suas conquistas, sua conta bancária, sua posição social. Ele olha para você e declara: você vale, meu filho. Esta é sua avaliação divina. E nenhuma opinião humana pode mudar isso. A segunda mentira destruída é que você pode se salvar. Enquanto você acha que pode se salvar através de boas obras, religiosidade ou esforço moral, você não entendeu o tamanho do problema. Se você pudesse se salvar, Deus não teria precisado dar seu filho. O fato de que ele pagou este preço imenso prova que não havia outro caminho, nenhum outro nome, nenhum outro sacrifício, nenhuma outra forma. Sua salvação era impossível para você. Por isso, Deus providenciou o impossível. A terceira mentira destruída é que Deus está esperando você merecer seu amor. Se Ele deu seu filho quando você ainda era pecador, se Ele pagou o preço quando você ainda o rejeitava, então obviamente seu amor não depende de você merecer. Você nunca vai merecer. Jamais. E Deus sabia disso quando decidiu te amar assim mesmo. O dom não é recompensa por mérito, é presente dado, apesar da falta de mérito. Eu estava em um momento onde sentia que havia decepcionado a Deus tantas vezes que Ele, certamente, havia desistido de mim. Então um mentor me fez uma pergunta que mudou minha vida.
Quanto você acha que o sacrifício de Jesus vale? Eu respondi: é infinito. Vale tudo. Ele então perguntou: então você acha que suas falhas são maiores que o valor do sacrifício dele? Você acha que seus pecados custam mais que o sangue dele já pagou? Aquilo me destruiu e me libertou ao mesmo tempo, porque eu percebi que estava colocando meus pecados acima do poder do sacrifício de Cristo. Estava dizendo que minhas falhas eram mais fortes que sua obra na cruz. E quando entendi que o preço já foi pago completamente, definitivamente, eternamente, eu parei de tentar adicionar algo a uma obra que já estava completa. A resposta que muda tudo. Você ouviu a verdade. Deus te não por causa de quem você é, mas por causa de quem Ele é. Ele provou esse amor da forma mais radical possível, dando seu Filho unigênito. O preço foi pago. O caminho foi aberto. A oferta está na mesa. E agora resta apenas uma pergunta. Qual será sua resposta? Esta não é uma pergunta teórica, não é um exercício acadêmico. João 3,16 não é informação para ser estudada, é convite para ser aceito. Não é teoria para ser debatida, é realidade para ser experimentada. E todo dia que você adia sua resposta, é um dia perdido, vivendo na plenitude que já está disponível para você. Talvez você tenha crescido na igreja, ouviu este versículo 1000 vezes, memorizou quando criança, mas conhecimento intelectual não é o mesmo que experiência transformadora. Você pode conhecer sobre o amor de Deus sem ter permitido que este amor penetre as camadas mais profundas do seu ser. Você pode saber que Jesus morreu na cruz sem ter aceitado pessoalmente que Ele morreu por você, especificamente por você, para pagar seus pecados específicos. Talvez você tenha vivido longe de Deus por anos, fez coisas que te envergonham, tomou decisões que lamenta, machucou pessoas que amava, e você acredita que cruzou uma linha que não pode ser descruzada, que fez algo imperdoável, que se tornou alguém que não merece amor de Deus. Mas João 3,16 foi escrito especialmente para você, não para os que têm tudo certo, para os que estão quebrados, para os que falharam, para os que se afastaram. O convite não é apenas para os bons, é para todos, e todos significa você. Talvez você esteja lutando para acreditar que pode ser tão simples. Toda a sua vida te ensinaram que você tem que ganhar tudo, tem que merecer tudo, tem que provar seu valor. E agora alguém está dizendo que salvação é presente gratuito, que você não precisa fazer nada além de aceitar, que Deus te ama, independente de performance. Isto parece bom demais para ser verdade, mas é exatamente porque parece bom demais que você sabe que não poderia ter sido inventado por humanos. Humanos criam religiões de obras. Deus oferece relacionamento através da graça. Crer em Jesus não é adicionar uma crença religiosa ao seu repertório, não é aderir a uma filosofia, não é seguir um código moral, é reconhecer que você estava perdido e aceitar que foi encontrado. Você não é mais órfão espiritual. Você é filho adotado de Deus com todos os direitos e privilégios dessa posição. Mas tenha a vida eterna. Esta promessa é sua agora, não depois de provar algo, não depois de melhorar, não depois de merecer. Agora, no momento que você crê, você passa da morte para a vida. E esta vida não é apenas existência. É vida abundante, vida com propósito, vida com paz, vida
onde você finalmente entende por que você existe, para conhecer a Deus, ser conhecido por Ele e refletir seu amor para o mundo. A vida eterna significa que nada pode te separar do amor de Deus, nem seus futuros erros, nem seus momentos de dúvida, nem suas falhas inevitáveis, porque sua salvação não está baseada em você manter-se firme, está baseada em Cristo, que já completou a obra. Ele segurou você, e Ele nunca solta. Imagine viver sem o peso da culpa, sem a ansiedade de nunca ser suficiente, sem um medo de que um dia Deus vai desistir de você. Imagine acordar cada dia sabendo que você é profundamente amado, completamente aceito, eternamente seguro. Não por causa do que você faz, mas por causa do que Cristo fez. Esta é a vida que João 3,16 oferece. E esta vida pode começar hoje. Há pessoas lendo isto que sabem que este é seu momento. Você tentou viver sem Deus e descobriu que não funciona. Você tentou preencher o vazio com outras coisas e continua vazio. Você está cansado de carregar culpa, cansado de tentar merecer amor, cansado de fingir que está tudo bem e algo dentro de você está dizendo: eu preciso disso. Presente que já foi comprado com o sangue mais precioso. Outros leram tudo isto e ainda estão hesitando. Vocês querem crer, mas há dúvidas, há perguntas, há medos, e aqui está a verdade. Você não precisa ter todas as respostas antes de crer. Você não precisa entender tudo perfeitamente. Fé não é ausência de dúvidas. É escolha de confiar, apesar das dúvidas. É dar um passo mesmo quando você não vê todo o caminho. E quando você dá esse passo, Deus encontra você ali. Ele não exige fé perfeita. Ele honra a fé genuína, mesmo que seja pequena como o grão de mostarda. João 3,16 não é apenas versículo bonito para decorar. É verdade que tem poder de transformar sua vida completamente. É oferta de Deus que espera sua resposta. É amor demonstrado, esperando ser aceito. E hoje, agora, você tem a oportunidade de receber o que sempre esteve disponível: perdão completo, amor incondicional, vida eterna. Creio que Jesus é seu Filho, que Ele morreu na cruz, pelos meus pecados, e ressuscitou ao terceiro dia. Eu recebo agora o perdão que tu ofereces. Eu aceito a vida eterna, que está disponível através de Jesus, não por meus méritos, mas pelo sacrifício dele. Toma minha vida, transforma-me, ensina-me a viver neste amor que me resgatou. Em nome de Jesus. Amém.